Então naquela manhã, quando eu acordei, eu peguei a minha Bíblia, eu fui naquele texto que o Senhor me mostrou na visão, e era o único texto grifado em vermelho, exatamente como no sonho. E ali o apóstolo Paulo dizendo que ele havia se retirado por um tempo na escola de Tirano, e que naquela escola ele passou a ensinar todos os dias, ele passou a discipular aquele grupo de pessoas, e por meio daquele grupo de pessoas eles alcançaram toda a região da Ásia. E naquele momento o Espírito Santo me falou: eu estou tirando vocês de Itajaí, estou levando vocês para um pastoreio, mas não apenas um pastoreio, é um grupo de pessoas que vão ser discipulados para alcançar toda uma região. Então é por isso que ontem, quando os irmãos foram nos receber, nós declaramos que não é por nossa causa, mas é pela palavra. Nós declaramos um tempo de avivamento sobre Santa Rosa. E não apenas em Santa Rosa, o Rio Grande do Sul vai ouvir falar do que Deus está fazendo nessa cidade. Quantos creem? E aí nesse sonho, o Senhor me dava um texto em específico, e Ele me falava algo interessante. Ele falava: não é um texto para você pregar, é uma mensagem para você viver. E aí eu sabia que não era um versículo para eu elaborar um sermão, mas era algo para ser a nossa trajetória. E aí no mês de agosto, o pastor Marcelo nos fez o convite para orarmos por Santa Rosa. No mês de setembro, o pastor Ulisses, em concordância com o apóstolo Luiz Hermínio, sentou, conversou comigo, apresentou a vinda para Santa Rosa, pediu que nós orássemos. E quando nós oramos e clamamos, e as peças se encaixando, o Senhor falou, o Senhor apontou, e nós tivemos plena convicção desse tempo. Então nós desarmamos toda a nossa tenda lá em Itajaí, viemos para cá, demos trabalho para os irmãos que descarregaram o caminhão, né? Vocês nunca viram tanta caixa, né? Nunca viram tanta caixa, porque é abundante, querido, é abundante. Aí o Robson veio, o pessoal veio, me entrega um molho de chave também, que eu nunca vi igual, tanto de chave que tem lá naquela casa. Creio que o Senhor nos colocou aqui para destravar muita coisa, abrir muita porta, liberar muita coisa em nome de Jesus. Então eu falo em meu nome, em nome da minha família. Nós estamos muito felizes em estarmos aqui, né? Eu, minha esposa, né? Thaís, a Rebeca, a Manuela e o Benjamin. Vocês vão ter tempo para conhecer todo mundo. Nós estamos muito felizes e cremos que o Senhor vai fazer algo tão grande. E é tão interessante, eu estava lembrando do momento em que Pedro, ele se aproxima de Jesus, e Jesus faz aquela tripla pergunta para ele, né? Pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E de novo ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E como que Jesus conclui? Então apacenta as minhas ovelhas. Então cuidar do rebanho do Senhor é uma prova de amor que nós podemos dar a Ele. Então nós estamos aqui para servi-los em amor. Primeiramente, servimos ao Senhor em obediência, e a cada um de vocês apontando o caminho, como eu falei ontem, lavando os pés, servindo, cuidando. Então o que eu posso dizer é: contem conosco, amém? Nós queremos conhecer cada um, queremos ouvir, conhecer o coração de cada um, queremos ter tempo de mesa com cada um de vocês, conhecer as necessidades, nos colocarmos em disposição de oração, pagarmos o preço junto para vermos a obra do Senhor em cada família, amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Isso, adore o Senhor. Abba, nós te adoramos. Senhor, nós te louvamos pela obra que o Senhor tem feito nesta cidade, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela honra e pelo privilégio que o Senhor confiou a mim e a minha casa, Senhor, de pastorear o rebanho do Senhor.
Senhor, nós clamamos, Senhor, para que Tu faças grandes coisas neste lugar, Senhor, a partir da vida preciosa de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança que aqui congrega. Senhor, nós Te pedimos que cada um aqui, Senhor, a começar em mim, sejamos encharcados do Teu amor, encharcados da Tua unção, encharcados da Tua presença, da Tua glória. Senhor, eu oro para que o Mevan Santa Rosa não seja apenas mais uma igreja na cidade, Senhor, não seja apenas mais uma denominação, Senhor, mas que seja conhecido como uma comunidade de fé, onde se reúnem homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, discípulos que têm negado a si mesmo a cada dia para se tornarem mais parecidos com Cristo. Senhor, eu oro para que Tu liberes, Senhor, as Tuas miríades de anjos sobre este lugar, Senhor. A começar aqui neste prédio, Senhor, aqui no Planalto, Senhor, aqui neste bairro, Senhor, em cada canto da cidade. Senhor, libera Teus anjos poderosos, Senhor, para romperem todo o laço das trevas, Senhor, e nós queremos declarar que a luz do Evangelho alcançará todas as casas dessa cidade, Senhor. Pai, nós ouviremos falar de muitos se convertendo ao Senhor. Senhor, nós cuidaremos de muitos deles. Senhor, eu quero aqui declarar, profetizar, Senhor, e ligar, Senhor, que naquela piscina ali da casa onde estamos, naquela base, Senhor, aqui da igreja, Senhor, muitas pessoas, Senhor, ali descerão as águas do batismo, Senhor, sendo marcadas por uma nova vida, Senhor, e o Teu exército aqui será cada vez mais forte, mais amplo. Rasga o céu sobre este lugar, Senhor. Senhor, nós erguemos a Ti um trono de louvor e de adoração. Senhor, nós declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertencem somente a Ti, única e exclusivamente somente a Ti, Senhor. Não a nós, não a nenhum de nós, mas é tudo Teu. A honra é Tua, a glória é Tua, porque por Ti, para Ti, por meio de Ti, são todas as coisas. Nós Te adoramos. Erga a Tua voz, querido, erga a Tua voz, adore, adore o Senhor. Deus está fazendo Santo, 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 coisas novas. Eu creio, coisas novas. Contemple com os olhos da fé. Deus está fazendo aqui. Comece a olhar para cada cadeira que está vazia. Comece agora a orar e profetizar um pai, família, uma mãe, filhos sendo restaurados e sentados neste lugar. Até quando couber, quando não couber mais, estaremos em outro lugar, restaurando vidas, restaurando famílias, em nome de Jesus. Nós cremos, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor. E se preciso for, uma vai se abrir. Caminhos do erro e rios do deserto. E se preciso for, uma vai se abrir. Caminhos do erro e rios do deserto. E se preciso for, uma vai se abrir. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Quantos creem? Então declare. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo. Comece a orar agora por aquele familiar,
aquele ente da tua família, talvez o pai, a mãe, irmãos, aqui em alguns, talvez até mesmo o cônjuge, aquele que você deseja que esteja aqui nos próximos dias e semana. Comece a orar por essas pessoas. Comece a clamar: Senhor, em nome de Jesus, nós queremos interceder, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor alcance as nossas casas, que a tua graça que tem nos alcançado alcance a nossa família. Queremos declarar, Senhor, que a nossa família será alcançada para o louvor da tua glória, Senhor. Eu creio nisso, Jesus. Em nome de Jesus, queremos declarar, Senhor, que esta casa, Senhor, será uma casa de cura, Senhor, uma casa de paternidade, Senhor, uma casa onde, Senhor, o órfão e talvez órfãos de pais vivos, Senhor, aqueles que nunca conheceram o verdadeiro amor de um pai, de mãe, sentirão-se amados aqui. Queremos declarar que até aqueles que foram amados por seus pais, mas não conseguiram encontrar o amor do Pai, do Abba, encontrarão o teu amor neste lugar, Senhor. Usa-nos para amar esta cidade, Senhor. Usa, Senhor, a minha casa, a minha família e cada membro desta congregação para sermos uma voz profética sobre Santa Rosa. Que por onde nós passarmos, Senhor, seja a pé, de carro, de moto, de bicicleta, possamos abrir as nossas bocas, nossos lábios e declarar o derramar da tua glória sobre este lugar. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos e te pedimos: faça tudo aquilo que o Senhor já planejou fazer. Tudo aquilo que o Senhor determinou para este tempo, sobre esta casa, sobre esta cidade. Cumpra, Senhor, cada um dos teus planos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? Quantos recebem essa palavra do Senhor? Quantos nos recebem como seus pastores? Então estejam orando. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Então eu peço que estejam orando por nós, nos lembrando em suas orações, como bem disse o Robson, fortalecendo os nossos braços, para que nós possamos ser instrumentos de Deus na sua vida. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Queria pedir só mais um pouquinho de retorno, se conseguir. Aleluia. Glória a Deus. Querido, abra a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Você que trouxe o celular, ligue o celular, o aplicativo, o tablet, não sei. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A partir do versículo de número 3. Romanos 5, 3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tem alguém aqui que tem passado por tribulação? Se tiver alguém, levanta a mão para ver. Quem tem passado tribulação? O apóstolo Paulo diz: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sabia, querido, que é uma oração perigosa quando você fala: Senhor, me dá paciência. Quem aqui já orou pedindo paciência? Sabe, diante do filho, diante do cônjuge, diante do colega de trabalho, você fala: meu Deus, me dá paciência. Ele está dizendo, a tribulação
é o que produz paciência. Não é, pastor? Então, ou seja, você pede paciência, você vai passar por uma situação de tribulação. A tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gosto muito de, quando eu preparo as ministrações, de dar um tema, de dar um título, para eu me organizar melhor e para eu ser mais preciso naquilo que eu estou falando. E quando eu preparei isso daqui, que eu quero compartilhar com vocês, o que o Senhor trouxe ao meu coração foi lidando com os processos para vivermos o propósito. Queridos, quantos aqui têm um propósito de vida em Deus? E quando eu falo um propósito, eu não me refiro a você pegar um papelzinho, no finalzinho de dezembro e escrever o seu planejamento de vida para o ano seguinte, não. É propósito. Se eu te perguntar, Robson, qual é o teu propósito? Pastor Rafael, qual é o teu propósito? Jefferson, qual é o teu propósito? Mateus, qual é o teu propósito? Joel, qual é o teu propósito? Cada um de nós temos um propósito único, exclusivo em Deus. Sabia que ninguém mais vai poder executar exatamente aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Efésios vai nos dizer que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, ou seja, antes de que o mundo fosse mundo, antes de que tudo já houvesse, Deus já havia determinado um propósito para a sua vida. Então, a minha primeira pergunta é: você tem vivido o propósito de Deus? Responda para você mesmo. Você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida? Pastor, até hoje eu não sei qual é o meu propósito. Vamos orar. Vamos clamar, o Senhor Ele vai mostrar. Mas você que já sabe qual é o motivo da sua existência. Claro, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para fazê-lo conhecido. Esse é o motivo maior da nossa existência. Como corpo, mas individualmente, o Senhor tem um propósito para cada um. Então, por isso que eu chamo aqui lidando com os processos para viver o propósito. Por quê? Porque você não vai conseguir viver o propósito de Deus para a sua vida se você não suportar o caminho do processo. Como a gente costuma brincar, o que nasce pronto, o que nasce grande é monstro. O restante, existe um processo. Hoje nós estamos aqui adultos, houve um processo. Desde a fecundação, gestação, nascimento, crescimento, primeira infância, adolescência, juventude, para estarmos aqui. Um processo. Então entenda, querido, a nossa vida, ela é feita por sucessivos processos. E talvez você esteja vivendo hoje um processo na sua vida. Um processo que você fala, meu Deus, me ajuda. Não está fácil. Preciso de Ti. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia. Então entenda, todo processo, ele tem um propósito do crescimento. O Senhor nos permite passar por processos para que nós cresçamos. A pergunta é, foquem aqui em mim, por favor. A pergunta é: você está satisfeito com o ponto que você está na sua vida? Ou você acha que dá para avançar, melhorar, crescer? Todos nós podemos crescer em Deus. Só que o crescimento, ele dói. O processo de crescimento em Deus, ele é um processo de dor. Lembra o adolescente, quando ele começa a espichar? O que ele começa a reclamar? De dor. É dor nos ossos, é dor no joelho, é dor no cotovelo,
é dor no tornozelo, está tudo doendo. Por quê? Porque ele está crescendo. Então entenda, todo o processo de crescimento trará suas dores e tribulações. Então a primeira coisa, querido, que eu quero te ajudar a desmistificar é a associação de tribulação com o pecado. Porque tem muita gente que acha que se você está passando por um momento de tribulação, é porque está em pecado. Se estivesse caminhando em santidade, não seria assim. Não, querido. O próprio Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos e Ele fala, olha, no mundo, ou seja, enquanto estiverem neste mundo, tereis aflições. Então o evangelho que não mostra a realidade das tribulações, do sofrimento, um evangelho que só fala de bênção, de vitórias, de conquista, não é o evangelho que Cristo apresentou. Então entenda, querido, as tribulações, as dores, as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida, porque estão no processo de crescimento. Pergunta para quem está do seu lado, fala aí, está doendo? Está doendo? Tem alguma área da sua vida que está doendo? É porque você está crescendo. É porque você está amadurecendo. É porque o Senhor está te levando para um campo de visão que você ainda não conhecia. É porque o Senhor está movendo você para um novo lugar nele. A gente que canta tanto, né, Senhor, eu quero ir além, leva-me além, né, a gente canta. E aí quando Ele começa a levar, a gente fala misericórdia, o que está acontecendo? Faz parte do processo. Então, querido, perceba em toda a sua trajetória, rapidamente, começa a pensar na sua vida e perceba em toda a sua trajetória até aqui, perceba que a sua vida ela passa por constantes e diferentes fases. Talvez aqui no nosso meio hoje, na igreja do Senhor reunida aqui em Santa Rosa, talvez hoje você esteja na sua melhor fase, no seu melhor momento de vida. Talvez você esteja na sua fase mais difícil hoje. Talvez você esteja entrando em uma nova fase, que será a melhor fase. Por quê? Porque a nossa vida ela é feita de momentos distintos. E essas fases que nós passamos, esses altos e baixos, aparentes altos e baixos, fazem parte do processo, do esticar de Deus na nossa vida. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite, não fuja do processo. Lá em Itajaí, eu passei 2 anos trabalhando diretamente no SOS, cuidando dos meninos do SOS. E acabei não conseguindo te levar lá, né, pastor Rafael? Não deu certo. E uma das coisas que quando eu ia ministrar para eles, eu enfatizava muito, eu falava, olha, não fuja do processo. Porque se você tentar fugir do processo, lá na frente ele vai te encontrar novamente. E você vai ter que passar por esse processo com muito mais dor, com muito mais dificuldade. Então você já está aqui. Você já largou tudo lá fora. Para alguns, né, não largaram nada porque já não tinha mais nada. Mas você está aqui dentro. Né? Para alguns ali dentro tinha muito mais do que quem estava lá fora. Então não abandone o barco. Fica firme com Jesus. Suporta a dor. Eu lembro que quantas e quantas vezes eu tinha que orientá-los. E eu chegava ali, eles estavam bravos porque não tinham deixado repetir no almoço. Eu falava, querido, quantas vezes você pegou comida no lixo? Quantas vezes você revirou um saco de lixo para comer? E agora que você tem comida da mais alta qualidade, tudo feito com amor, com zelo, com higiene, comeu aquele pratão. E aí agora você quer desistir de um tratamento, de um período de 9 meses, porque não te deixaram repetir no almoço. E aí a gente sempre trabalhando para mostrar realmente aquilo que importa, aquilo que vale. Então entenda, querido, você se tornou a pessoa que é hoje, após passar por algumas situações.
Você só é quem você é hoje porque você passou por diversas situações. E com base nelas, foi isso que moldou quem você é hoje. Algumas pessoas costumam dizer, olha, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 10 anos, eu não passaria por algumas situações. Mas eu gosto de olhar por uma outra ótica. Se você não tivesse passado por aquelas situações, você não saberia o que você sabe hoje. O que eu quero dizer com isso? Que nada é desperdiçado por Deus. Deus não perde viagem. Até o cara que se desvia, Deus tem um plano para aquele que sai do plano. E nesse processo de recalcular, de remapear o caminho, esse processo vai contribuir para o crescimento. Então tudo, absolutamente tudo que você está vivendo hoje, é o Senhor te esticando para extrair o melhor de você. Talvez seja no seu trabalho. Talvez lá no seu emprego você tenha uma pessoa que você ora todos os dias para Deus levar aquela pessoa para a glória. Lembra quando João estava ali com Jesus e num determinado momento ele fala, Senhor, Tu queres que nós oremos para que caia fogo do céu? Lembra disso? E aí Jesus ele só olha e fala, João, de que espírito sois? Ou seja, isso que você está pedindo não está de comum acordo com o meu espírito, comigo, com aquilo que eu vim fazer. Então, ou seja, até essas pessoas difíceis estão ali para nos esmerar, para nos melhorar, para nos aprimorar. Em qualquer lugar, seja no trabalho, na escola, na família, no casamento, os filhos. Pastor Marcos Cote da Jocum, ele costuma brincar, ele fala, olha, quando você casa, Deus te esmaga, assim, Deus te espreme. Quando Ele te dá filhos, aí Ele te arrebenta de vez. Por quê? Porque você vai ser moldado, você vai ser esticado, você vai ser moído a tal ponto de se tornar mais parecido com Jesus. Amém? Então entenda, querido, sempre que nós geralmente, geralmente quando nós ouvimos a palavra processo, principalmente nesse meio cristão, que é o nosso meio cristão, a gente tem a tendência a associar isso a algo negativo, a algo ruim. Ah, pastor, estou passando por um processo no meu emprego, estou passando por um processo na minha profissão, estou passando por um processo de Deus no meu casamento. E a gente tem a tendência a achar, a ter a sensação de que é algo ruim, algo difícil, algo que não é muito agradável de passar. Mas eu quero te ajudar hoje aqui por meio da palavra de Deus a ter um entendimento diferente disso que a sociedade prega. Porque o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 5 da carta aos Romanos dizendo que é benéfico o passarmos pela tribulação. O mundo vai dizer, você está sendo atribulado, isso é ruim. A palavra de Deus vai dizer, você está sendo atribulado, isso é bom. Porque o resultado vai ser algo muito bom. É por isso que quando Jesus ele vem aos seus discípulos, ele fala, olha, deixo-vos a minha paz, não como a do mundo. Por quê? O que é a paz do mundo? O que é a paz para um homem e uma mulher que não serve a Deus? Quais são os sinônimos de paz? Me ajudem. Dinheiro, saúde, uma boa profissão, uma bela casa, um bom carro. Se você tem tudo isso, você está em paz. Paz. Mas Jesus fala, deixo-vos a minha paz, não como a do mundo. A minha paz vos dou. Porque qual é o padrão de paz de Deus? É aquilo que ainda que em meio à dor, ainda que em meio à tribulação, ainda que em meio à prova, ao sofrimento, à doença, você pode descansar aqui dentro, nele.
Essa é a paz que excede todo entendimento. Então consegue compreender como que o mundo, muitas vezes, a sociedade vai taxar o processo como algo ruim, quando na verdade Deus fala que é bom? Se o Senhor quisesse, querido, se o Senhor quisesse, Ele poderia nos livrar de diversas situações. Por que Ele não livra? Porque Ele está nos ensinando. Será que o Senhor não poderia ter livrado, vamos pensar aqui, Daniel, da cova dos leões? Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Mas por meio daquilo que ele passou, o Senhor mostrou a sua glória. Imagine os 3 que foram colocados na fornalha, que foi aquecida mais do que o normal. Deus não poderia tê-los livrado da fornalha? Sim. Mas o Senhor, na verdade, os livrou na fornalha. E aqui nós temos uma diferença que temos aprendido. Muitas vezes, o Senhor, Ele não vai nos livrar da tribulação, mas Ele nos livra na tribulação. E entenda, querido, o término de todo esse processo, nós sempre que nos sujeitamos a esse trabalhar de Deus, nós saímos melhores, nós saímos aprimorados, nós saímos com mais fé, nós saímos mais renovados, nós saímos com os nossos objetivos e prioridades restabelecidos em Deus. Então, se você está vivendo algo na sua vida hoje, apenas peça para o Senhor te ajudar a passar por isso. Qualquer área da sua vida. Talvez na saúde, nas emoções, nas finanças, seja qual área for, a sua oração deve ser: Senhor, me ajuda a passar por esse processo e sair dele melhor do que eu entrei. Quantos estão me entendendo? E o apóstolo Paulo, veja rapidamente, 1 Tessalonicenses capítulo 5 também. Aqui ele vai deixar qual é o padrão que Deus espera de mim e de você diante dos momentos difíceis da nossa vida. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se quando tiver dinheiro na conta. Alegrem-se quando a saúde estiver 100%. Alegrem-se quando tudo estiver bem. É isso? É isso, pastor Aline? Não. O que a palavra diz? Alegrem-se sempre. Esse é o desejo de Deus. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Por que eu tenho que orar continuamente? Porque eu só consigo estar alegre em Deus se eu estiver em oração. E aqui você precisa entender algo, querido. Felicidade é diferente de alegria. Você fica feliz com algo bom que acontece. A alegria é fruto do Espírito. É Ele que gera dentro de você, ainda que no momento de dor. A felicidade você sente quando você ganha um presente, ganha algo bom acontece. A alegria é aquele sentimento gerado pelo Espírito, quando você, num momento muito difícil, você dobra o joelho, você se derrama e você fala: Pai, eu só confio em Ti, eu só tenho o Senhor, Tu és tudo que eu tenho, Tu és tudo que eu tenho, Tu és a minha fonte, Tu és tudo para mim. E conforme você se derrama, de repente você começa a sentir um gozo, uma alegria, que você fala: meu Deus, mas não faz sentido, eu estou apanhando até, estou sofrendo até, e estou me sentindo alegre. Por quê? Porque não é felicidade. A felicidade vem e vai, a alegria é do Espírito. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, alegrem-se sempre, orem continuamente. E como que eu consigo entrar nesse lugar de alegria? Ele continua dizendo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Olha como é o padrão do Evangelho. Sabe basicamente o que o Senhor está dizendo aqui? Você passa por qualquer situação difícil que seja, e você deve dar graças. O ano passado nós passamos uma situação muito interessante, né? Não sei quantos aqui sabem do acidente que nós tivemos de carro. E nós tínhamos um Classic, véspera do meu aniversário. Nós recebemos uma palavra profética naquela tarde, de que um novo ano de Deus estava iniciando na nossa vida. Aí a gente pensa o quê? Um novo tempo de Deus vai vir? Bênção, alegria, paz, provisão. Isso foi no dia 1º de abril. Dia 2 de abril seria o meu aniversário. E aí 1º de abril nós saindo de Itajaí para Navegantes para buscar um bolo. Gente, só estava indo buscar um bolo de aniversário. De repente eu dirigindo direitinho dentro da velocidade, estava na faixa da direita porque eu ia pegar a BR. De repente a minha esposa grita e ela fala: o caminhão ele está entrando. Ela olha e vê que estava vindo um caminhão grande do lado esquerdo, que ele deu a seta e já foi arrastando a gente. Todos nós no carro. E aí aquele caminhão começou a empurrar o carro e eu tive que segurar bastante para não rodar ali. Continuou nos empurrando. A hora que eu consegui estabilizar o carro, ele continuou empurrando e tinha 5 postes de alta tensão. Eu consegui passar pelos postes e parar em cima de uma ciclovia. E o caminhão foi embora, fugiu. Foi embora. Aí nós paramos, as crianças gritando, chorando, assustadas. E ali estava começando um novo ano de Deus na nossa vida. E nós olhamos um para o outro para ver se não tinha ninguém ensanguentado, se ninguém tinha cortado, ninguém tinha machucado. Estava todo mundo inteiro. Descemos do carro, para-choque no chão, tudo arrebentado, carro amassado. Sabe o que nós fizemos? Olhamos para aquele carro e declaramos algo no Senhor. Nós dissemos: olha, para o novo de Deus chegar, o velho tem que sair. E demos graças ao Senhor. Minha esposa pegou o carro, o para-choque, enfiou dentro ali do banco do passageiro, segurando o para-choque. Nós pegamos o carro, fizemos uma selfie, colocamos no grupo do pessoal lá e fomos embora, sorrindo. E seria o meu aniversário no dia seguinte. Ia ter uma festa com o pessoal do louvor lá do Mevan. Aí perguntaram: pastor, quer cancelar o aniversário? Eu falei: eu não, imagina. Se é no aniversário que a gente vai espairecer, vai descontrair, eu vou cancelar de jeito nenhum. Vem alguém me buscar aqui que a gente tem que ir no mercado comprar as coisas. E fomos para o mercado, compramos as coisas. E aí no dia seguinte, era café com pastores. E aí eu chego lá para o café com pastores. Era aniversário do pastor Jackson também. Eles haviam orado por ele e eu não estava no templo na hora. Aí o pastor Luiz Hermínio me chama para orar pelo aniversário. Beleza, eu subi lá, ele chama todos os pastores. E ele havia ficado sabendo o que tinha acontecido. Eu não tinha falado com ele, mas alguém falou. Aí ele olha para mim e fala: Ricardo, eu quero profetizar um carro novo na sua vida. Eu quero declarar que alguém vai pegar a chave e vai falar: é seu, toma. Mas eu pensei: isso vai demorar. Ainda vou ter que rodar com o carro arrebentado um pouquinho. Vai demorar um tempo. E aí nessa hora eu lá de olho fechado ainda, eles orando, todos os pastores. Aí eu só escuto o pastor Ulisses falando lá atrás para o pastor Luiz: fala para o Ricardo que o meu cruise é dele. Aí eu só ouvi assim, esperei a confirmação, né? Aí o pastor Luiz olhou para ele e falou: tem certeza? Ele tem. Aí ele fala ali: Ulisses está dizendo que o carro dele é seu. Então assim, nós saímos de um carro, né? Foi um salto para outro. E por meio de uma tribulação. Agora eu te pergunto, e se diante desse momento nós tivéssemos ali começado a chorar, começar a reclamar, começar a dizer: Senhor, mas por que isso? Por que o Senhor permitiu? Que presente de aniversário, hein, Deus? Que coisa. Não.
Então entenda, querido, por que eu estou contando isso? Só para ilustrar para vocês que até nas tribulações, até nos momentos mais difíceis, o Senhor está no controle. O que Ele espera de mim e de você? Deem graças em todas as circunstâncias. Está dirigindo aí, furou o pneu, o que você faz? Antes de trocar o pneu, você desce, olha para o pneu no chão, olha para o relógio, vou me atrasar para o compromisso, não vou chegar a tempo. Percebe tudo isso, levanta a mão para o céu, dá um glória a Deus bem grande, exalta o Senhor, que nessa hora você vai envergonhar o inferno, porque você vai totalmente contrário à mentalidade do mundo. Aí depois você troca o pneu, depois você resolve. Amém? Então devemos entender que o processo é algo que devemos passar dando graças. Essa é a vontade de Deus. Está enfermo? Está fazendo tratamento de saúde? Está sentindo dores? Passa por isso dando graças. Está com dificuldade em qualquer área da sua vida? Passa por isso dando graças. Que isso vai fazer com que você alcance aquilo que Deus tem o quanto antes. Então entenda, porque em meio a esses processos, por mais difíceis que sejam as tribulações, elas nos encaminharão para vivermos o propósito de Deus. Então entenda, não tem como vivermos aquilo que o Senhor elegeu em mim e em você antes da fundação do mundo, se não formos esticados por Ele. Lembra quando o Senhor fala, olha, não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Não aguenta. Não aguenta. O vinho aqui, ele está falando da presença do Senhor, da unção de Deus. Então entenda, querido, não tem como botar esse vinho novo, não tem como o Senhor derramar mais de você, se antes Ele não esticar primeiro esse couro. Quantos aqui querem ser muito cheios da presença de Deus? Esse tem que ser o nosso desejo. Quantos aqui desejam entrar num lugar, os demônios começarem a sair, os enfermos serem curados, igual Pedro quando ele passava e a sombra dele curava, porque ele estava tão cheio de Deus? Quantos querem andar nesse lugar? Querido, você precisa entender que para mim e para você, o sobrenatural de Deus tem que ser o padrão, tem que ser o natural. Você não tem que ser um homem completamente natural, que de vez em quando algo extraordinário acontece. Não, o Senhor nos chamou para andar em lugares elevados. Sabe o que significa isso? Existem muitos ministros de louvor nessa cidade, muitos. Mas é você entender que o Senhor está chamando para quando vocês subirem, pegarem uma guitarra, pegar um microfone, fazer aqui, quando fizerem um acorde, os enfermos começarem a ser curados aí. Pessoas aqui da vizinhança começarem a sentirem a presença de Deus. Pessoas que estão ali a ponto de se matarem. Pessoas que estão dentro de casa brigando, marido e mulher. De repente o cara larga a arma, larga a faca, porque ele fala, meu Deus, está acontecendo algo diferente aqui dentro, que eu não sei de onde é, mas é porque aqui no microfone, no instrumento, tem um homem e uma mulher cheio de Deus, ministrando louvor. Entenda, esse é o padrão de Deus para a gente, o padrão do sobrenatural. Quantos querem entrar nesse lugar? Glória a Deus, eu quero, e eu quero estar junto com vocês. Mas por que, pastor, que o Senhor, nesse primeiro dia de pastoreio, está pregando sobre tribulação? Eu podia estar falando um monte de coisa, né? De novo tempo, sonhos, projetos, a gente vai falar de tudo isso. Mas por quê? Porque eu quero pregar para vocês como Jesus pregava para os seus discípulos. Jesus sempre foi realista com eles. Falava, olha, no mundo tereis aflições. Ou seja, está vivo, vai estar passando por luta. Mas tem de bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Então, ou seja, o que eu quero nesses dias, o que eu quero hoje em específico, mostrar para você que tudo que nós vamos viver em Deus, no ano de 2023, eu oro para que sejam bênçãos, que sejam coisas tremendas, mas as tribulações que Ele permitir passarmos, entenda, elas têm um propósito. O propósito é o crescimento, o propósito é o fortalecimento, o propósito é para que sejamos preparados e aptos para receber da glória que Ele quer derramar. Assim, querido, não se coloca vinho novo em odre velho. Não se coloca remendo num pano velho. Por quê? Porque rasga tudo. Então entenda, o Senhor quer fazer coisas novas. Nós cantamos aqui hoje. Qual que era mesmo? Coisas novas Deus está fazendo. E para isso Ele vai nos esticar. E como que nós vamos passar por todo o processo? Dando graças a Deus. Sendo fiéis a Ele. Querido, entenda algo. Eu particularmente, Ricardo, eu não acredito que uma pessoa que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus, eu não acredito que essa pessoa ela abandona o Senhor no momento de dificuldade. Às vezes a fé pode dar uma esmorecida. Às vezes a gente sente, olha, eu estava num pique agora, parece que eu estou em outro. Mas jamais vai passar pela nossa cabeça voltar para o mundo, abandonar o Senhor. Por quê? Porque aqui nós estamos vivendo o melhor que Ele tem para nós. O que eu quero dizer com isso, querido? Ainda que passemos por momentos de tribulação, é muito melhor estar na presença do Senhor nesses momentos do que qualquer outro lugar. Lembra o que o salmista disse? Melhor é um dia na tua casa, em tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Quer uma prova disso? Pessoas que nas mais diversas áreas elas se afastaram de Deus e elas se afundaram em tantas coisas, drogas, imoralidade, prostituição, vícios, coisas que por um determinado momento trouxe prazer, senão elas não estariam ali. Ela teve algum nível de prazer com aquilo. Querido, quando essa pessoa ela experimenta 5 minutos da glória manifesta de Deus, ela não lembra de mais nada. Ela não sente falta de mais nada. Quando Deus vem, quando Ele nos pega por dentro, quando a presença enche o templo, quando a fumaça enche o templo, enche o quarto de oração, e você fala para Deus: Senhor, eu não quero mais sair, não me deixe sair deste lugar, ainda que seja 5 minutos, você não vai se lembrar ou sentir saudade dos 10, 20, 30 anos que passou em qualquer outra coisa. Por quê? Porque mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Então entenda, a presença do Senhor é o melhor lugar para nós, amém? Então perceba que o livro de Romanos nos fala que a tribulação gerará paciência e que a paciência gerará experiência. E isso tudo é uma preparação para vivermos o propósito de Deus. Queridos, eu creio que aqui dentro há pessoas que pregarão muito mais do que eu já preguei. Eu creio que há pessoas aqui que experimentarão lugares mais profundos em Deus do que nós já fomos. Por quê? Porque o Senhor a cada dia Ele está renovando, está levantando os seus. Mas para isso é necessário um processo. Um processo que tem que ser vivido com alegria. De que lhe adiantará uma experiência com Deus se não for para ter uma bagagem para fazer algo futuramente? Lembra quando a palavra do Senhor que Ele fala que as consolações com as quais nós somos consolados, qual é o propósito delas? Consolar. É consolar.
nós consolamos com as mesmas consolações. Sabe o que significa isso? Aquela mulher que está passando um problema no casamento com o marido, aquele marido difícil, e ela está ali perseverando, persistindo. Aliás, essa é a palavra que o pastor Marcelo tem usado muito, né? Perseverança. A pessoa está perseverando, e de repente Deus muda aquele cativeiro, muda aquela situação. Passa um tempo, ela encontra uma pessoa que está vivendo exatamente aquilo. A minha pergunta é: para que serve aquela experiência que ela teve? Para consolar outra pessoa. Então entenda, tudo aquilo que você tem vivido ao longo dos últimos anos, as áreas das quais o Senhor te libertou, os lugares de onde o Senhor te restaurou, como o apóstolo Luiz Emílio sempre fala, todo mundo que está aqui é ex alguma coisa. É ex alguma coisa, nem que seja ex fofoqueiro, mas é ex alguma coisa, né? Todo mundo é ex alguma coisa. Existem aqueles que foram para lugares terríveis. Existem aqueles que a maior aventura, né? Ele sempre brinca, foi chupar house preto e tomar água gelada. Então seja qual for a maior experiência que você teve, o lugar que Deus te tirou. A palavra fala de onde Ele te tirou. De um charco de lodo, de um lamaçal de pecado. Desse lugar que Deus te tirou, sabe para que Ele te tirou? Para que quando Ele colocar pessoas que estão neste lugar, você não aponte o dedo para elas, mas você estenda a mão para ajudá-las a sair. E tudo isso envolve um processo. Um processo. Você está sendo moldado por Deus. Olha só o que o salmista diz. Vamos ler rapidamente. Salmo 104, verso 15. Salmo 104, verso 15. Olha só. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O salmista ele está falando de 3 itens: vinho, azeite e pão. O vinho ele começa dizendo, olha só, o vinho que alegra o coração. O vinho que alegra. Alegria na Bíblia, o vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Quantos aqui querem alegria no Senhor? Eu quero. Eu quero viver um tempo de alegria. E o salmista ele vai comparar o vinho com a alegria. Você já parou para pensar no processo da produção do vinho? Querido, o vinho, não tem uma árvore que tira-se uma garrafa de um vinho. Não. Existe um processo. Só para você ter ideia, eu pesquisei sobre isso. Deixa eu só falar alguns processos, olha só. Primeiro processo é a colheita, ou seja, o corte. O corte. Muitas vezes Deus começa a podar. Você está pedindo alegria, mas Deus vem e poda. Por quê? Porque no processo dele está tudo ok. Ele sabe o que vai chegar lá no final. No processo dele está tudo ok. Olha o processo do vinho. O corte. Depois vem a limpeza e eliminação dos ramos. Depois vem a prensagem. Ou seja, a prensagem é aquele momento que a uva ela é esmagada. Esmagada pelo maquinário. Quem aqui já se sentiu esmagado? Faz parte do processo. Aí quando acha que esmagou, acabou, não, agora vai fermentar. O processo de fermentação é um processo de expansão por meio de bactérias. E existe uma característica do processo de fermentação, tem que elevar a temperatura. Para fermentar tem que elevar a temperatura. De repente você olha, parece que está tão difícil. Deus bota um pouquinho de fogo ali ainda para ficar mais difícil. Mais difícil. Aí depois vem uma transferência de recipiente.
Ou seja, aquele recipiente onde foi fermentado não é o que vai guardar o vinho até o final do processo. Ele tem que ser transferido, ou seja, fala de uma mudança. Aí depois que mudou, vem um processo chamado clarificação, que é o quê? A remoção de resíduos, para purificar. Aí você fala, ai meu Deus, agora está pronto, né? Agora foi. Não, aí vem o amadurecimento. E o amadurecimento é a espera, é o tempo de espera. Muitas vezes você está ali, está quietinho, o Senhor te tirou de tudo e colocou no banco, e você acha que a sua vida acabou. Não, Deus está num processo para extrair o melhor de você. Só que Ele não tem pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Então, se Ele precisar que você fique sentadinho, quietinho por 5, 10, 15 anos, está tudo escrito no livro. Ele sabe. E Ele está tranquilo. Enquanto a gente está se debatendo, Ele está tranquilo. E aí vem um engarrafamento que exige um repouso em seguida, para depois o vinho trazer alegria. Então é isso que o salmista está comparando, o vinho à alegria. Você quer a alegria do Senhor, mas vai haver um processo todo para que a alegria chegue. Aí ele fala do azeite. O azeite tem um processo semelhante. Pega a azeitona, espreme, faz todo o processo ali, a colheita, a limpeza, a prensagem, a filtragem, o envasamento. Todo mundo quer unção, né? Eu quero unção. Se eu perguntar aqui, quantos querem unção de Deus? Todo mundo levanta a mão. Só que existe um processo para que a unção seja derramada. Você não quer fazer um acorde aí e a glória de Deus encheu o templo? Quem não quer? Quem não quer? Né, Robson? Quem não quer pegar o microfone e fazer uma oração e de repente não conseguir fazer mais nada porque ele veio? Quem não quer? Só que a unção exige um processo. E por último, o salmista ele fala do pão. O pão está falando de vigor, de força. Queridos, quem aqui já fez o pão? Quem já fez algum pão? É simples, né? É só pegar o trigo e já está pronto. Não. Nós fizemos muito pão, né, amor? Nós vendemos pão durante a pandemia. Trabalhávamos fazendo pão. Pão. Profético é o pão, o alimento. Querido, o pão começa lá no campo. Lá no trigal. Todo o processo para obter e chegar até a farinha. Misturar os ingredientes, fermentar, sovar a massa, cortar, deixar crescer de novo, sovar a massa. Aí quando você acha que está tudo pronto, tem que levar no forno, tem que ter fogo. Mas todo mundo quer o vigor, sem passar pelo processo. Quem aqui já pediu para ser um vaso na mão do Senhor? A gente canta muito isso, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, né? Usa-me, 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 Senhor. Quando você fala usa-me, Senhor, o que é usar? É você ser um recipiente para transportar a glória do Senhor, para transportar a unção do Senhor. E aí basta você olhar para o processo do vaso. Você quer ser um vaso, né? Quer ser usado. Mas e o processo do vaso? A argila sendo apertada. Aí depois bota naquela rodinha que eu não sei o nome daquilo. Bota velocidade e vai apertando, vai moldando. A hora que chega ali você acha que está tudo pronto. Está lindo aquele vaso. Mas ele não está pronto. Ele precisa ir para o forno. E ele vai passar pela temperatura alta para ele secar. Para então ele alcançar o objetivo dele. Eu já estou encerrando. E eu quero que você pense, o porquê que eu estou falando tudo isso? Porque no começo eu te fiz uma pergunta. E faço novamente. Quantos aqui têm um propósito de Deus na sua vida? Agora você consegue compreender um pouco dos processos que você tem que passar para alcançar esse propósito? Então entenda, querido,
tudo que você está vivendo hoje, o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Não cai uma folha sem a permissão dele. Ele sabe absolutamente de tudo. E aí você tem uma escolha: se debater ou confiar e descansar. Se debater questionando, tentando brigar com Deus. Querido, entenda algo: a única luta que você deve perder nessa vida é a luta contra Deus. Perde para Ele de primeira. Fala: Senhor, não vou brigar, faz o que o Senhor quer fazer. Luta contra o pecado. Luta contra tudo aquilo que te afasta de Deus. Luta contra as investidas de Satanás. Luta contra os levantes. Luta contra os demônios. Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores do mal, que estão nos ares. Querido, entenda, você vai lutar contra tudo isso. Mas existe uma luta que eu quero te pedir para perder de cara: é a luta contra Deus. Não lute contra aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele é todo poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. E até na sua decisão errada, Ele vai usar isso para te recolocar na rota e te ensinar mais algumas coisas. Por quê? Porque Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Então o meu conselho pastoral para você nesta noite é: passe por aquilo que você está passando hoje, dando glória a Deus. Sabe aquele corinho, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Mais ou menos isso. É glória a Deus. Essa hora que a gente fala, nessa hora a gente percebe os irmãozinhos que são meio do fogo, né? Que a gente brinca assim um pouquinho, um já olha para o outro, já quer cantar, já quer bater o pezinho. Passe pela prova dando glória a Deus. Passe pela prova dando glória a Deus. Entenda, querido, Deus poderia ter livrado tantas pessoas dos processos, mas Ele não livrou, porque não é assim que Ele faz. José, Deus poderia ter tirado ele da sua casa e colocado no governo, mas não. José teve o poço, a escravidão, a prisão para chegar no governo. Davi poderia ter ido para o trono, não, mas teve leão, teve urso, teve Golias, teve Saul para chegar no trono. Eliseu, ele poderia ter só recebido a capa de Elias e pronto, vai fazer os milagres sobrenatural, não, mas teve a renúncia, foi lá queimar suas juntas de boi, teve a renúncia, teve o serviço, passou anos ali ao lado de Elias servindo, aí depois veio a dupla porção. Pedro foi chamado, passou por aquele processo de negar o Senhor Jesus, aí depois ele se arrependeu, aí ele vem com uma entrega total, e o Senhor entrega o ministério na mão dele, até que chega o martírio na vida dele. Então, ou seja, tantas outras pessoas da Bíblia, tantos homens e mulheres de fé, que se o Senhor quisesse tê-los poupado, poderia ter feito, mas não fez. Por quê? Porque o processo envolve cada uma das etapas. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Querido, pare de ver os processos de Deus na sua vida como algo ruim e comece a enxergá-los como uma preparação para viver os propósitos de Deus em sua vida. Porque só assim você poderá desfrutar da alegria que o apóstolo Paulo tanto enfatizou. Você consegue imaginar um homem preso, sofrendo, escrevendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. E só para constar, Paulo escreveu estando preso em Roma.
como que um homem preso poderia estar alegre e incentivar alguém a estar alegre também? Porque ele entendia o propósito. Tanto que ele falou: olha, morrer é o quê? Morrer é lucro. Morrer é lucro. Só entende isso quem está vivendo o propósito. Ele conhecia o seu propósito. Então entenda, querido, quero finalizar com Tiago. Só ouçam. Tiago capítulo 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Venha o que vier, nós enfrentaremos com o Senhor. Tantas pessoas estão preocupadas pelo cenário político. Meu Deus, como vai ser agora? Vamos invadir Brasília, vamos quebrar tudo, vamos arrebentar tudo. Não, confia. Pastor, mas e se a economia entrar em colapso? E você sabe falar disso melhor do que eu. E se a economia entrar em colapso? Confia. Confia. Querido, Isaac prosperou plantando na areia, plantando no deserto. Por quê? Porque ele se moveu debaixo de uma palavra. Então entende, um campo fértil sem a presença de Deus e uma areia com a presença de Deus, ela é muito mais frutífera do que o campo. Pastor, mas e se com esse novo governo vier perseguição? A primeira coisa que você vai fazer, vai dar glória a Deus, você vai dar graças a Deus, porque a perseguição, ela nunca parou a igreja, na verdade ela sempre estimulou o crescimento da igreja. Se antes o cristão orava 1 hora no dia, com a perseguição ele ora 10. Aí eu te pergunto, para Deus, o que é mais vantajoso? Com ou sem perseguição? O que Deus prefere? Com. Entenda, se a dor, a tribulação, a perseguição, a dificuldade nos aproxima de Deus, para Ele está tudo legal. Porque Ele nos quer pertinho dele. E como que eu lido com tudo isso, pastor? Confia, descansa, apresenta ao Senhor um coração grato, dê graça em tudo, em tudo, em tudo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Querido, nós queremos orar por você. Eu quero orar por você. Se você que ouviu essa ministração, você fala, pastor, estou passando por um processo, mas está muito difícil, não estou aguentando não. Ora por mim, me ajuda. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu não vou te perguntar o que você está vivendo. Não, eu quero orar por você. Nós queremos impor as mãos sobre você, diante do altar do Senhor, e te falar, Senhor, Tu és um Deus de graça e de misericórdia. Nos ajude a passar por isso. Querido, entenda, cada vez que a gente aceita um apelo, um chamado, isso não é motivo nenhum de vergonha. Na verdade é uma honra muito grande. Por quê? Porque nós estamos dizendo, Senhor, eu estou precisando muito de Ti, e não existe melhor lugar para estar do que diante do Senhor. Amém? Queria pedir para os pastores, obreiros, quem puder nos auxiliar aqui, vamos impor as mãos sobre esses irmãos, vamos orar por eles. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos, Pai, que seja o que estiver vivendo, Senhor, cada um de nós, aquilo que estivermos vivendo, o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. O Senhor está trabalhando em cada um de nós para alcançarmos o Teu propósito, Senhor.
para vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso nós queremos te pedir nesse momento: renova-nos, fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Nós queremos orar por cada um que aqui está, cada homem, cada mulher, Senhor, cada jovem, cada criança, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Fortalecidos, Pai. Fortalecidos, que os olhos deles estejam em um só lugar, no autor e consumador da nossa fé. No autor e consumador da nossa fé. Senhor, que nada nos faça tirar os olhos do único que pode nos manter em pé, que é o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, renova, Senhor, cada um. Concede graça, misericórdia, favor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, concede graça, Senhor. Concede o favor do Senhor. Concede o favor do Senhor. Concede a graça, a misericórdia, Senhor. Renova-nos como igreja. Renova-nos como corpo. Renova-nos como membros do Senhor. Renova-nos, Senhor, como a tua igreja. Senhor, e eu te peço que venha a tua alegria, que venha a tua paz, Senhor, porque não há nada melhor do que te servir. Não há nada melhor do que estar na tua presença. Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Cante a Ele. Cante, adore, adore. Da face me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Sobre você eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Escolha subir mais perto dele, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te tirar o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Você consegue entender isso que a gente está Na cantando? alegria ou na tristeza, Tudo no controle dele. na saúde
nosso Pai. No dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza. Você consegue declarar isso para Ele? Na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza. Nunca te deixaremos, Senhor. Na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Eu não te deixarei, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Eu vou contigo até o fim, até o fim, Jesus. Aleluia. Entenda algo, querido. Sempre vale a pena servir o Senhor. Sempre vale a pena. Tem valido a pena e vai continuar valendo a pena servir o Senhor. Consegue cantar isso? Te amo, te amo. Todos os momentos da vida consegue declarar para Ele? Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Se eu te amo, eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Se eu te amo, eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. E eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo veio. Não deixa nada nem ninguém tirar isso dos seus lábios, querido. Eu não vejo a hora de te encontrar. Não, não. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo veio. Ele veio. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado.
de bateria, eu te amo. Eu te amo e vou gritar. Te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar. Aleluia. Querido, não deixa nada, nem ninguém, situação alguma, roubar a tua alegria da presença do Senhor. Não deixa nada tirar esse cântico dos seus lábios. Não deixa o desânimo, o medo, a incredulidade, nada tirar esse grito: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.